manto de bêbado, máscara da vergonha e amputação de nariz. A história está cheia de punições e procedimentos que eram legalmente cruéis, mas em alguns casos, muitos deles eram bastante estranhos. Sejam bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar 6 castigos inusitados e perversos do passado. Então eu te peço para deixar o like arretado e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos para a história. Manto de bêbado. O estranho manto de bêbado, também conhecido como capa de Newcastle no norte da Inglaterra, era um método de punição dado a alcoólatras reincidentes que aparentemente não conseguiam se comportar depois de beber umas lapadas de aguardente. A estranha ideia era bem simples. Em um barril de madeira maciça e pesada, normalmente projetado para armazenar bebidas alcoólicas, eram feitos orifícios necessários para a cabeça e os membros passarem por ele. O agressor era forçado a usá-lo por um longo período enquanto marchava pelas ruas locais, presumivelmente resultando em humilhação pública. Os habitantes da cidade seriam hostis e ridicularizavam aqueles que vestiam a camisa de barril, tratando-o como uma espécie de atração local. A vestimenta pesada podia causar mais do que alguns ferimentos, como uma quantidade razoável de estresse físico no corpo do usuário. Máscaras da vergonha. Em seu livro clássico Crime e Castigo na Idade Média, Albrecht Classen e Conan Scobberell mencionam alguns métodos de punição não violentos em que os criminosos eram forçados a usar máscaras de animais aterrorizantes pela cidade para fazer o usuário parecer ridículo. As máscaras eram feitas de metal frio e apresentavam designs animalescos ou simplesmente estranhos, e muitas dessas peças são agora exibidas em museus. Máscaras da vergonha eram frequentemente usadas para punir mulheres, uma vez que em muitos casos visavam punir o que era considerado o crime social de fofoca das mulheres locais. Outras razões para a punição incluía desonestidade, espionagem e gula, o que resultaria em um tempo usando essas máscaras que deveriam ser um impedimento humilhante. Curiosamente, os desenhos seriam diferentes dependendo do crime, com os punidos por mentir recebendo máscaras com narizes mais longos, por exemplo. As pessoas que usavam a máscara às vezes eram levadas acorrentadas enquanto uma multidão era chamada com um sino, para que muitos pudessem testemunhar a estranha exibição. Corte de nariz no Egito Antigo. O rosto de uma pessoa é o que mais chama a atenção quando conhecemos alguém, a área mais expressiva e única do corpo. Portanto, não é de surpreender que fosse um alvo de punição criativa. Os antigos egípcios certamente pensaram que fazia sentido, pelo menos, quando planejaram sua punição para a amputação do nariz. O ato estranho e cruel deixava a vítima viva, mas prejudicava sua qualidade de vida e era visto como um grande dano à sua personalidade e autoexpressão. Assim, as vítimas tornavam-se menos sociais e perdiam sua posição na sociedade, até mesmo buscando as primeiras formas de cirurgia plástica. Métodos semelhantes eram em grande parte inúteis, portanto, a punição infelizmente permaneceu eficaz. Os egípcios não foram os únicos a usar essa punição, que muitas vezes era usada para punir adultério. Registros históricos mostram que foi usado pelos impérios grego, romano e bizantino, além de ser identificado nas civilizações americanas, hindu e pré-colombiana. Keng. O Keng surgiu na China por volta do século XVII e basicamente consistia em colocar uma placa de madeira ao redor do pescoço do castigado.
Parece tranquilo, mas o tamanho da placa não permitia que o punido se alimentasse sozinho e o obrigava a depender da boa vontade de sua comunidade para não morrer de fome e sede. Além disso, o peso da placa variava conforme a gravidade do crime, e alguns infratores tiveram que carregar peças com cerca de 90 quilos, e até pessoas que morreram de exaustão. Outra curiosidade sobre o Keng é que havia variantes, como chapas de madeira que permitia que mais de uma pessoa fosse punida ao mesmo tempo, assim como uma versão que, além da moldura do pescoço, contava com uma gaiola para o corpo. Esteira. Introduzida na Inglaterra na era vitoriana, a esteira não tinha como objetivo manter os prisioneiros em forma. Aliás, nem dá para pensar nelas como aquelas máquinas que hoje em dia são disputadas nas academias. Os dispositivos do passado eram uma espécie de cilindro gigante e contava com degraus. Os presos tinham que passar nada menos que 8 exaustivas horas por dia subindo o que parecia uma escada sem fim. Em algumas prisões nas quais os diretores tinham mais visão para os negócios, as esteiras inclusive serviam para acionar moinhos para a produção e venda de farinha. Portanto, de certa forma, os presos pagavam por suas estadias. A punição, além de exaustiva, era incrivelmente monótona e tinha como propósito convencer os infratores de que a vida do crime não compensa. Piquete. Esse tipo de punição se tornou bastante popular na Europa entre os séculos XVI e XVII e consistia em suspender os infratores com uma corda e colocá-los com um dos pés descalços sobre uma estaca de madeira. Os acusados podiam ser presos pelos punhos ou até pelos dedões das mãos. E as estacas eram afiadas de forma que não perfurassem a pele, mas com a ponta estreita o suficiente para tornar a experiência muito dolorosa. Então o prisioneiro era puxado com a corda e obrigado a se apoiar sobre a estaca. E quando o desconforto era grande demais, ele podia aliviar um pouco o peso puxando o corpo para cima. O que também era bastante angustiante, já que a dor simplesmente era transferida para o punho. Esses foram alguns dos castigos inusitados e perversos aplicados por nossos antepassados. Ficar do lado errado da lei nesse período era algo para se pensar muitas vezes. Eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nos vemos na próxima história!